Boa noite a todos. Vamos realizar a nossa exposição de hoje para que você possa usar aí no seu culto doméstico. Hoje exporemos o Salmo de número 23. Salmo 23, um Salmo de Davi. Acompanhe conosco a leitura que farei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, nós apresentamos ao Senhor a nossa oração nessa noite, a nossa súplica, e pedimos que o Senhor, na tua muita misericórdia e graça, o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Fala com cada um que está nas suas casas, com as suas Bíblias abertas, dispostos a aprender de ti. Fala com o teu povo. Fala com a tua igreja. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Queridos, esse salmo, o salmo de número 23, é certamente um dos salmos mais conhecidos do mundo. Charles Spurgeon chega a dizer que esta é a pérola dos salmos, cujo esplendor suave e puro deleita os olhos. D.L. Moody vai na mesma linha de pensamento e diz que paz, santificação e confiança têm sido as bênçãos recebidas por aqueles que partilham da sublime confiança do salmista. E é verdade. Se você ler os Salmos 22, 23 e 24 juntos, você verá como este salmo nos mostra a magnífica obra de Cristo em favor do seu povo. No Salmo 22, nós vemos o bom pastor que sofre e que dá a vida por suas ovelhas. No Salmo 24, nós vemos o bom pastor sendo recebido como rei nos céus e reinando em benefício das suas ovelhas. Mas é aqui, no Salmo de número 23, queridos, que nós vemos o Senhor sendo o bom pastor para o seu povo, sendo o pastor que dirige os seus passos, sendo o pastor que os sustenta nessa vida, sendo a sua fonte de proteção, de alegria e de cuidado aqui nessa terra, até que o seu povo possa voltar para o aprisco celestial, para os novos céus e a nova terra. É verdade. A falta de detalhes no título deste salmo, que nos informa apenas Salmo de Davi, nos impede de fixar uma data ou uma ocasião específica para a composição desse salmo. Mas, por outro lado, o seu tom mais geral, nos dizendo apenas que é um salmo de Davi, a sua natureza geral nos ajuda a nos identificar com esse salmo e aplicar as palavras desse salmo, a relação pactual do salmista, à vida em particular de cada crente. Há quem diga que Davi escreveu este salmo quando já era um homem idoso. Quando era um homem idoso, ele olha para tudo que passou e percebe como o Senhor foi um pastor para ele ao longo da sua vida. Como o Senhor o guardou, como o Senhor o protegeu, como o Senhor guiou os seus caminhos e o abençoou. João Calvino, ao comentar esse salmo, nos diz que nesse salmo contém simplesmente uma expressão de gratidão, à luz da qual evidencia-se que ele foi composto por Davi, quando Davi granjeou a posse pacífica do reino e vivia em prosperidade e no usufruto de tudo quanto pudesse desejar. Calvino ainda completa, sob a símile de um pastor,
Davi enaltece o cuidado que Deus, em sua providência, havia exercido para com ele durante a sua vida. Sua linguagem, diz Calvino, implica que Deus não tem menos cuidado para com ele do que um pastor tinha para com suas ovelhas que eram postas sob sua responsabilidade. Nesse salmo, Davi, provavelmente já um homem idoso, depois de passar por todas aquelas lutas que nós bem sabemos com relação a Saul, também com relação a Absalão, seu filho, depois de passar vários e vários sofrimentos, de estar já próximo ao final da sua vida, Davi faz uma recapitulação da sua vida e observa que Deus foi para ele um pastor. Tendo isso posto, exporemos esse texto à luz do seguinte tema. Ouçam bem. O Senhor é o nosso verdadeiro pastor. O Senhor é o nosso verdadeiro pastor. E vemos isso, queridos, em primeiro lugar, quando Davi declara o seu relacionamento pactual com o pastor divino. Olha o verso 1 da sua Bíblia. Veja o que nos diz Davi. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Note como a natureza pactual desse salmo enfatiza o relacionamento de Deus como um Deus pactual, como um pastor pactual para com seu povo. Pois o nome do Senhor aqui usado, queridos, é o nome pactual do Senhor. É o tetragrama, é Yahvé, é o Deus da aliança, é o Deus do pacto. O Deus aqui, que é o pastor de Davi, é o pastor, é o Deus da graça, o Deus do pacto. Queridos, note que Davi usa uma metáfora de um pastor cuidando das suas ovelhas para descrever o cuidado que Deus teve com ele ao longo de toda a sua vida. E esta imagem de um pastor e ovelhas certamente é uma figura bem conhecida dos hebreus. Se você se lembrar, o primeiro Marte Abel era um pastor, como também eram pastores os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, o grande legislador, passou 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto. E depois passou mais 40 anos pastoreando as ovelhas de Deus, pastoreando Israel no deserto. E o próprio Davi, que é o autor desse salmo, sendo o maior rei de Israel, também na sua juventude foi pastor. Ele foi pastor e pastoreou as ovelhas do seu pai. Queridos, a imagem de Deus como pastor de Israel aparece várias vezes no Velho Testamento. Nesta metáfora, Deus é visto como um pastor e o seu povo é comparado a um rebanho de ovelhas. Por meio do profeta Ezequiel, para que você tenha uma ideia, o Senhor nos diz o seguinte, Ezequiel 34:15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Queridos, para uma ovelha na Palestina, o pastor era o seu guia, era o seu médico, era o seu provedor e era também o seu protetor. Assim, nesse salmo, Davi diz que o Deus do pacto o é para o seu povo. Deus é para o povo que está em aliança com ele um guia. É o médico, é o protetor, é o provedor. Calvino diz que Deus, nas Escrituras, frequentemente toma sobre si o nome e assume o caráter de um pastor. E é isso que Davi demonstra aqui. Davi demonstra a sua relação com Deus, uma relação pactual, como sendo a relação de uma ovelha para com o seu pastor. Por isso ele diz, o Senhor é o meu pastor. Entenda, não é o bastante crer que Deus é um bom pastor. Não é o bastante crer que Deus tem um cuidado pastoral para com seu povo. É preciso se ver em uma aliança com esse Deus. É preciso ter um compromisso com este Deus. É preciso ter comunhão com Ele, ter um relacionamento verdadeiro com o Deus do pacto. É preciso crer que o Senhor não é só um pastor do seu povo de maneira geral. É preciso crer que o Senhor, de maneira particular,
pessoal, é o nosso próprio pastor. Entenda bem, eu preciso crer que o Senhor é o meu pastor, assim como você também precisa crer que o Senhor é o teu pastor. Por isso, Davi diz: o Senhor é o meu pastor. É um relacionamento pessoal, íntimo, de compromisso e comunhão com Deus, que Davi descreve. Por isso, por causa deste relacionamento com Deus, do pacto como ovelha e pastor, Davi é capaz de dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É verdade. A melhor tradução aqui seria: o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Ou ainda como traduz Calvino: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Isso porque quando nós seguimos lendo o Salmo, nós vemos que no próprio verso 4, o salmista descreve sofrimentos. Descreve sofrimentos como se estando em um vale de sombra de morte. Mas mesmo nesta situação de sofrimento e de calamidade, tem algo que não falta. E quem não falta é Deus. O Senhor é quem não falta em nenhuma situação. É a presença do Senhor que sustenta e que traz alento. Lembre-se, por 40 anos o povo de Israel foi pastoreado por Deus no deserto através de Moisés. Mas agora, Davi liga essa figura a ele em particular. Não foi só Israel que foi pastoreado por Deus no deserto, mas Davi diz que ele próprio, na sua própria experiência de vida, foi pastoreado pelo Senhor durante toda a sua vida. O que aprendemos com isso? Que lição podemos tirar deste verso? Queridos, Israel no deserto e Davi, na sua própria experiência de vida, se vê de uma forma pactual em um relacionamento com Deus, no qual eles são suas ovelhas e Deus é o seu pastor. Israel foi pastoreado por Deus no deserto. Davi foi pastoreado por Deus durante toda a sua vida. Nós também podemos e devemos nos apropriar dessa expressão e dizer que o Senhor é o nosso pastor. Jesus Cristo é o bom pastor para a sua igreja. Paulo, ao relatar o seu relacionamento com Cristo, ele usa termos pessoais e íntimos em Gálatas 2, verso 20. Lá em Gálatas 2, verso 20, Paulo diz: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, assim como Deus foi o pastor de Israel e o pastor de Davi, hoje, na mesma aliança da graça, por meio de Jesus Cristo, o Senhor é o nosso pastor. Eu preciso crer que o Senhor é o meu pastor em particular. E você precisa crer que o Senhor é o seu pastor em particular. O Senhor é o pastor daqueles que estão em aliança com Ele. Queridos, o Senhor é o nosso verdadeiro pastor. E vemos isso em segundo lugar, quando Davi descreve o cuidado pastoral do Senhor por ele. E nós vemos isso nos versos 2 a 4. E quando pensamos nessa descrição, queridos, a pergunta é: quais os cuidados pastorais que o Senhor teve com Davi, para que Davi chegasse a dizer: de nada terei falta, ou nada me faltará, como ele faz no verso 1. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Calvino, ao expor esse texto, diz que os apriscos eram preparados em pastagens de terrenos férteis, nos quais o rebanho pudesse proteger-se do calor e do sol. Esta é a função do bom pastor, queridos: prover alimento, águas tranquilas para o seu rebanho. Esta é a função do seu pastor: conduzir o seu povo e sustentar e saciar as suas necessidades. É isso que diferencia o bom pastor do mercenário. O bom pastor se interessa pelo bem-estar de suas ovelhas, pelo sustento de suas ovelhas. Ele se interessa em defender as suas ovelhas e não foge
quando vê o inimigo ou o sofrimento. O verdadeiro pastor, o bom pastor, oferece a elas o que elas precisam. Ele está mais preocupado em suprir as suas necessidades do que aquilo em que ele pode tirar delas. Aqui, Davi nos diz que Deus lhe ofereceu belos pastos e águas tranquilas. Notem bem, as ovelhas não costumam se deitar e descansar quando estão famintas. Pelo contrário, o hábito delas é berrar de fome. As ovelhas também são animais medrosos. Elas não costumam beber água em riachos agitados ou em fortes corredeiras. Por isso, o pastor tinha que conduzi-las a águas tranquilas e a bons pastos. O salmista diz: leva-me para junto das águas de descanso, diz o verso 2. E a palavra leva-me aqui, queridos, é o mesmo verbo usado por Moisés em Êxodo 15:13, onde Moisés, louvando a Deus pela salvação do Êxodo, diz o seguinte, ouça só, Êxodo 15:13. Com a tua benevolência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Entenda, o termo traduzido por levar aqui significa conduzir gentilmente. Queridos, as ovelhas não podem ser empurradas. As ovelhas não podem ser forçadas. Elas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Assim somos nós hoje. Ao ouvir a voz do nosso bom pastor, de Jesus Cristo nas Escrituras, nós também o devemos seguir em obediência. Veja só, Davi diz que ao longo da sua vida, Deus lhe conduziu a verdes pastagens e a águas de descanso. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra, é que está nos conduzindo às verdadeiras águas da vida, que é Ele mesmo. É por isso que depois que descrever que o Senhor deu verdes pastagens, e água tranquila, Davi continua a descrever a sua experiência do cuidado de Deus. Ele diz no verso 3, olhe para a sua Bíblia, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi diz que Deus refrigerou a sua alma, que Deus trouxe frescor à sua alma. Queridos, o calor na Palestina era algo insuportável em alguns períodos do ano. E nestes períodos, os pastores normalmente procuravam pastagens em locais mais ventilados, para refrigerar o calor das suas ovelhas, para trazer alento às ovelhas que com a lã aqueciam-se ainda mais. Mas Davi diz que Deus refrigerou não só a sua carne, mas refrigerou a sua alma. A pergunta que surge é, como a alma se aquece? Como a alma se aquece para que precise ser refrigerada? Queridos, bem sabemos que as nossas almas se aquecem, se inquietam, se preocupam e se atormentam. São medos, são preocupações, são angústias, são pecados que atormentam a nossa alma e que tiram a nossa paz. O Senhor é o único que pode trazer verdadeiro refrigério para os que sofrem. O Senhor é o único que pode trazer verdadeiro alento para as almas angustiadas. O Senhor baixa a temperatura do seu povo através do sopro suave e agradável do Espírito Santo. Derek Kidner, comentando esse texto, diz que a revivificação da ovelha aqui retrata a renovação mais profunda do homem de Deus, por mais espiritualmente perverso ou enfermo que ele seja. Ou seja, restaurar a alma aqui é sinônimo de conversão, de restauração, é sinônimo de regeneração. O Senhor é o único que pode nos regenerar. O Senhor é o único que pode nos restaurar. O Senhor é o único que pode nos dar vida nova. Calvino chega a dizer que a restauração da alma, ou a conversão da alma, segundo literalmente diz ele, traz consigo a essência do mesmo significado, de tornar novo ou restabelecer. Entenda a metáfora. Assim como os pastores
se preocupavam em buscar locais ventilados para refrescar as suas ovelhas nos períodos quentes do ano. O Senhor, através do seu Santo Espírito, restaura a nossa alma, refresca o nosso coração, traz vida nova, traz esperança nova, traz consolo, traz paz, traz esperança nos momentos de tribulação. E aí Davi continua dizendo que o Senhor guia-me pelas veredas da justiça. Ele diz no verso 3. Calvino diz que por veredas de justiça, ele quer dizer veredas planas. Mas a verdade é um pouco mais que isso. A ideia de veredas de justiça, queridos, é a ideia de caminhos percorridos com frequência, de trilhas conhecidas, das trilhas que eram usadas pelos antepassados. Entendam, os pastores precisavam conduzir suas ovelhas de uma pastagem para outra. Eles também precisavam conduzir suas ovelhas do aprisco, local onde elas repousavam e dormiam à noite, para as pastagens, para as verdes pastagens. E a Palestina é um terreno perigoso. É um terreno cheio de alguns vales, sim, mas com muitos montes, íngreme. É uma terra pedregosa. Era um local fácil para que as ovelhas se perdessem ou até escorregassem, caíssem em um buraco ou, sofrendo com o escorregão de uma pedra, quebrassem a sua perna. Era um lugar perigoso para as ovelhas. Mas os pastores se preocupavam em guiar suas ovelhas por trilhas conhecidas, por trilhas usadas há algum tempo, por caminhos pelos quais eles conhecessem cada perigo e cada atalho, para que assim pudessem conduzir as ovelhas de maneira segura e confiável. Queridos, Davi diz que o Senhor fez isso por ele, o guiou por caminhos seguros a sua vida toda. Que o Senhor o dirigiu por caminhos seguros durante toda a sua vida. E aqui há uma lição para nós. Há uma lição para nós porque hoje, infelizmente, muitos, ao invés de se focarem nos caminhos de justiça, ao invés de permanecerem firmes nos caminhos da Escritura, nos caminhos que o povo de Deus tem seguido ao longo dos séculos, a palavra de Deus, nos nossos dias, muitos querem novidades, querem novos caminhos, querem novas doutrinas, querem novas táticas ou metas ou instrumentos dentro do culto, mas o risco de cair em um abismo seguindo as novidades e os novos caminhos, ela é real e é enorme. Por isso precisamos nos manter nas veredas antigas da palavra de Deus, nos caminhos que os nossos antepassados, os cristãos do passado, seguiram e andaram em comunhão com Deus. Precisamos manter os pés firmes nos caminhos antigos das Escrituras, porque é neles que o Senhor nos guia às verdes pastagens. É neles que o Senhor nos guia às águas de descanso. Mas volte ao texto. Porque quando lemos tudo isso, que Davi diz que Deus fez para com ele, surge uma pergunta nas nossas mentes. Por que Deus demonstrou tamanho cuidado e zelo para com Davi? Por que Deus cuidou tão bem daquele rei? Será que o velho rei merecia? Será que o velho rei era digno de todo esse cuidado e amparo que o Senhor teve com ele? Não. Ele mesmo nos responde no final do verso 3. Por amor do seu nome. Queridos, Deus seja louvado. O cuidado de Deus para com o seu povo não é fruto dos méritos do seu povo. O cuidado de Deus para com o seu povo não é fruto do nosso merecimento. Pelo contrário, o cuidado de Deus para com o seu povo é fruto do cuidado pastoral e pactual do Senhor. O cuidado de Deus para com o seu povo é fruto da sua graça e da sua misericórdia. É por causa da sua fidelidade, amor pactual, graça e misericórdia que o Senhor conduz o seu povo. Todavia, não podemos nos enganar. Crer que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça, que o Senhor nos leva para águas de descanso, que o Senhor nos regenera, nos restaura e nos consola, refrigerando a nossa alma, não significa dizer que não vamos sofrer,
Não significa dizer que estaremos livres de todo e qualquer sofrimento. Davi deixa isso claro para nós no verso 4. Olhe para a sua Bíblia de novo. Ouça o que diz o salmista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Ah, queridos, Davi sabe o que é um vale de sombra de morte. Davi sabe o que é andar por um vale de sombra de morte. Como bem sabemos, Davi muitas vezes precisou fugir e foi perseguido por Saul. Depois da morte de Saul, Davi ainda envolveu-se em uma guerra civil com Isbosete, filho de Saul, que durou 7 anos. Depois que ele foi entronizado rei sobre todo Israel, podíamos pensar que ele agora teria paz e estaria livre deste vale de sombra de morte. Mas Davi pecou. Davi, ao invés de ir à guerra, ficou em Jerusalém e isso o levou a adulterar com Batseba. E ainda por culpa sua veio a morte de Urias, o marido de Batseba. E mais uma vez Davi se viu em um vale de sombra e de morte. Davi teve que enfrentar o sofrimento do estupro da sua filha Tamar, a morte do seu filho Amnon e depois o ódio do seu próprio filho Absalão e o plano de Absalão para tirá-lo do trono e para o matar. Davi sabe o que é um vale de sombra de morte. Davi sabe o que é enfrentar grandes sofrimentos na vida. Por isso ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, este é o versículo central deste salmo. Note como o pronome muda de ele no verso 2 para tu agora no verso 4. Davi não está mais falando sobre o seu pastor. Davi está falando com o seu pastor. Davi não nega que é possível andar em um vale de sofrimento, de sombra de morte. Ele não diz, se eu chegar a andar num vale de sombra de morte. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, mesmo quando eu andar num vale de sombra de morte. A pergunta não é se, a pergunta é quando. A questão não é se vamos sofrer, a questão é quando vamos sofrer. É certo andar neste vale de sombra de morte, assim como é certo chegar a pastos verdejantes e águas tranquilas. Note, na verdade, na Palestina, para as ovelhas chegarem a pastos verdejantes e águas de descanso, como é dito no verso 2, muitas vezes os pastores precisavam conduzi-las e atravessar com elas certos vales, vales de sombra e de morte. Antes que o povo de Deus chegue nos pastos verdejantes e nas águas de descanso da vida eterna em comunhão com Deus, nós precisamos peregrinar por este vale de sombra e de morte. Precisamos peregrinar nessa terra maldita e de sofrimento. Antes de chegar nos vastos campos verdejantes de paz e de comunhão com Deus, temos que trilhar o caminho aqui, nesse vale de sombra e de morte. Por isso Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Queridos, o termo sombra de morte aqui é o significado literal de uma única palavra hebraica, que aparece quase 20 vezes no Velho Testamento e que pode ser traduzido como escuro como a morte. Pode ser traduzido como trevas profundas, ou pode ser traduzido como traduz Calvino, sombra mortal. E o que significa isso? Calvino diz que neste ponto, Davi faz uma alusão dos recessos ou covas escuras de animais selvagens, das quais, se alguém se aproxima, era subitamente dominado pela preocupação e pelo medo da morte. Entenda só, quando caminhava com as ovelhas pelas pastagens, quando estava em uma colina e embaixo havia uma grama um pouco mais alta, ou havia árvores, ou quem sabe até cavernas, não era possível o pastor ver se havia um predador embaixo.
Não era possível o pastor ver se embaixo havia um lobo, um leão ou um urso feroz escondido. Ele poderia se esconder na vegetação ou até nas rochas. Mas de um jeito ou de outro, aquele era o caminho, e o pastor precisava atravessar aquele vale para levar as ovelhas aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Ele tinha que passar por aquele caminho, mesmo sem conseguir enxergar os perigos à sua volta. É por isso que o pronome muda de ele para tu. Aqui, nesse ponto de perigo, queridos, o pastor não ia mais muito à frente para guiar. Pelo contrário, o pastor ia ao lado para escoltar suas ovelhas com o seu bordão e com o seu cajado. Por isso, Davi diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vejam só, as ovelhas não enxergam muito bem e se assustam com facilidade. Quando se vê em circunstâncias desconhecidas, especialmente à noite, a tendência das ovelhas é se assustar. Mas é a presença do pastor próxima com sua voz que a acalma. Note que aqui Davi fala de bordão e cajado. E a pergunta é, o que são? E para que servem? Bordão, queridos, era um bastão de madeira pesado que o pastor podia usar para bater ou até matar uma fera que atacasse o rebanho. Já o cajado era uma vara mais leve, comprida e normalmente com uma das extremidades curvas usadas para ajudar as ovelhas e colocá-las de novo na trilha segura. Veja só, que lição maravilhosa aprendemos. A questão não é se vamos sofrer. A questão é quando vamos sofrer. É certo que vamos chegar, pela graça do Senhor, nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas da eternidade. Mas é certo que temos que passar aqui também. Temos que caminhar nesse vale de sombra, de morte, de sofrimento, de maldição. Temos que trilhar o nosso caminho aqui, mas fazendo isso confiando que o Senhor está conosco. Que com o seu bordão e com o seu cajado o Senhor nos sustenta. A questão não é se vamos sofrer, mas quando vamos sofrer. Mas não precisamos nos desesperar. Não precisamos viver assustados ou angustiados. Quando o sofrimento bater à tua porta, e ele vai bater. Quando a escuridão mortal cair sobre você ou sobre a sua família, você não precisa se desesperar, ficar ansioso ou desesperado. Você pode recorrer ao Senhor, porque o Senhor está conosco. Ele é poderoso e bom para nos preservar e nos guardar. E com o seu bastão e com o seu cajado, ele nos protege, nos guarda e nos direciona. Nunca se esqueça, queridos, é a presença do Senhor na sua graça e misericórdia que nos traz consolo e esperança nos momentos de sofrimento. Queridos, o Senhor é o nosso verdadeiro pastor. E vemos isso em terceiro lugar, na sua provisão graciosa. Isso é visto nos versos 5 e 6. E é verdade, embora alguns entendam que Davi continua a sua metáfora do pastor e da ovelha, tendo a concordar com D.L. Moody, que diz que Davi introduz uma metáfora secundária para expressar melhor a sua confiança. A cena muda, diz D.L. Moody, para mostrar o salmista como hóspede de honra na casa de Deus, desfrutando de calorosa hospitalidade. É verdade. Aqui claramente a cena muda de alimento, água e proteção para a ovelha, para descrever um banquete farto para homens. Queridos, sobreviver a um vale de sombra de morte é uma coisa. Outra coisa bem diferente é transformar essa experiência em vida, em vitória, em graça. Só Deus pode transformar sofrimentos em bênçãos. É isso que nós entendemos quando lemos Romanos 8, 28, e Paulo nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que todas as coisas são boas em si mesmas, mas elas cooperam para o bem do povo de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso é providente, governa e dirige todas as coisas para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Olha o verso 5 da sua Bíblia. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda.
Note só, Davi olha para o seu passado e lembra que por muitas vezes Deus o honrou diante dos seus inimigos. Deus o honrou diante de Saul, dando a ele vitória sobre Golias, dando a ele vitória sobre os filisteus, fazendo com que ele fosse reconhecido pelo povo como um homem de Deus, como um grande líder. Deus o honrou diante de Absalão, mantendo Davi vivo, o protegendo, o sustentando e o trazendo de volta ao trono. Davi diz: preparas-me uma mesa diante dos meus adversários. Queridos, Davi olha para o seu passado e vê que por muitas vezes e em várias ocasiões Deus o protegeu, Deus o guardou e Deus o honrou diante daqueles que queriam tirar-lhe a vida. Calvino diz que ao Davi dizer: preparas-me uma mesa perante mim, Davi quer dizer que Deus lhe fornecera sustento sem problema ou dificuldade da sua parte, como um pai que estende a sua mão para dar comida ao seu filho. Queridos, Davi se vê como um hóspede na casa de Deus e desfrutando da sua proteção e da sua provisão. Sua cabeça é ungida com óleo, ou seja, com azeite perfumado, o que significa que o dono da casa o honra como convidado. O seu cálice transborda, descrevendo satisfação, abundância e alegria. Cada uma das suas necessidades é completamente satisfeitas no Senhor e na sua graça. Com esta definição, com esta demonstração de graça do Senhor para com ele como um banquete, Davi demonstra que toda a sua vida foi debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Entenda só, embora o verso 5 pareça descrever um jantar ou uma festa comum, seu significado vai muito além disso. Seu significado é muito mais profundo, pois no mundo antigo, no mundo do Antigo Testamento, comer e beber na mesa de alguém criava um vínculo de lealdade muito próximo, podendo ainda ser sinal de uma aliança estabelecida. Não foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo manifestou a realidade da nova aliança, realizando uma refeição, um banquete com os seus apóstolos na última ceia. Não é assim que o Senhor nos promete que participaremos da sua mesa, da mesa do Senhor? Queridos, ao celebrar esse verso, Davi deixa claro que foi guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, derramado sobre ele a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Portanto, Davi pode encerrar o salmo dizendo o seguinte, olhe para o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Davi diz bondade e misericórdia. Veja só, no verso 4, Davi, vendo-se como ovelha, diz que não tinha medo da sombra da morte, pois ele sabe que o Senhor, como seu pastor, está com ele e o consolava com o seu bordão e com o seu cajado. Agora, como um homem, Davi dá nomes a esses instrumentos. Dá nomes a esses instrumentos que o Senhor usou para guardar, para consolar. Bordão e cajado dá lugar a bondade e misericórdia. Queridos, a palavra hebraica para misericórdia é uma das palavras mais ricas da língua hebraica. E ela pode ser traduzida também por fidelidade, ou ainda por amor pactual inabalável. Seria o que entendemos no Novo Testamento como graça. Que belas palavras. Davi, já idoso, faz uma retrospectiva da sua vida. Olha para tudo que passou, para cada sofrimento, para cada pecado que o Senhor o perdoou, estendeu a sua mão e o manteve de pé. Davi olha para tudo isso e diz que Deus foi um pastor para ele, que Deus o cuidou, o sustentou, o protegeu e, apesar dos seus pecados, o guiou pela vereda de justiça. O Senhor havia acompanhado a Davi com bondade e misericórdia. Graça e misericórdia tinham sido os instrumentos de Deus para conduzir Davi como um bordão e um cajado conduzem as ovelhas. É por isso, queridos, que quando Davi diz habitarei na tua casa para todo sempre, ele não está falando do templo, porque bem sabemos que o templo não tinha sido construído, quem construiu foi Salomão.
Ele está falando de comunhão com Deus. Ele está falando de intimidade com Deus. Ele está falando do privilégio de estar na presença de Deus e adorá-lo eternamente. E viver em comunhão com Deus e desfrutar da sua graciosa presença. Como aplicar essas breves verdades aos nossos corações? Como aplicar esse texto às nossas vidas? Irmãos, queridos, não é difícil confessar que Jesus é um bom pastor. Gostamos de nos lembrar do Salmo 23. E quem não gosta de dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitos estão fora do aprisco, fora da igreja visível, sem nenhuma relação com a igreja institucional, mas mesmo assim afirmam que o Senhor é o seu pastor. Mas, note bem, se o Senhor é o nosso pastor, é porque somos suas ovelhas. E não se engane, é difícil se enxergar como ovelha. É difícil querer ser ovelha. Sabe por quê? Porque é sabido que as ovelhas são animais sem grande inteligência. São animais com a visão curta, têm uma visão míope. E são propensos a se colocar em perigo. E é por isso que ao longo de toda a Bíblia, o povo de Deus é comparado com um rebanho de ovelhas. Sim, pois as ovelhas, queridos, são animais indefesos, propensos a se perder e que precisam do cuidado de um bom pastor. Precisa de um bom pastor para guiá-los, para protegê-los e para sustentá-los. E nós somos assim. Somos como ovelhas. Por natureza, não temos inteligência ou sabedoria espiritual para compreender a vontade de Deus sem a ação do Espírito Santo. Como ovelhas, também somos míopes. Nossa visão espiritual é curta e a nossa fé tende a balançar em cada provação. E além de tudo, queridos, temos uma natureza pecaminosa que nos incita ao pecado, que nos inclina à rebeldia. É por isso que precisamos nos enxergar como ovelhas. E como ovelhas, precisamos estar dispostos a ouvir a voz do nosso bom pastor e o seguir. O seguir confiando que o Senhor está conosco. O seguir confiando que na sua bondade e misericórdia Ele cuidará de nós. E aqui eu te pergunto, você é uma ovelha desse bom pastor? Você é uma ovelha de Cristo? Aí você vai me dizer: ora, pastor, como vou saber se sou uma ovelha desse bom pastor? Como vou saber se sou uma ovelha de Cristo? Jesus nos diz um comportamento próprio de uma ovelha, de uma das suas ovelhas. Em João 10, 27, o nosso Salvador nos diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo. Confiam em Cristo, creem em Cristo e a seguem. Você tem ouvido a voz de Cristo nas Escrituras? Você crê nas Sagradas Escrituras como sendo a infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus para a sua vida? Se é assim que você crê na Escritura, então se dispõe a segui-lo. Se dispõe a viver em submissão à palavra de Cristo, confiando que na sua bondade e misericórdia, Ele te guiará neste vale de sofrimento que é a nossa terra, até que você chegue às verdes pastagens e à água tranquila da vida eterna em comunhão com Deus. Mas se você não crê na palavra de Cristo desse jeito, se você não crê que a Bíblia é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela é infalível, inerrante e autoridade sobre a sua vida, então arrependa-se, peça perdão, peça misericórdia, peça a graça de Deus sobre a tua vida, para que você também seja uma ovelha de Cristo Jesus, pela graça. Tem mais aplicações. Notem o que acontece quando pegamos o verso 1 e juntamos com o verso de número 6. Olhe para o Salmo 23 e leia o verso 1 e o verso 6 conosco. Veja só. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida.
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você notou? O Senhor é o meu pastor todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A lição, queridos, é que o Senhor é o nosso pastor sempre. Ele nunca nos faltará. Nunca estaremos sozinhos. Não importa se gozamos de paz e prosperidade, se estamos nas verdes pastagens e águas de descanso, ou se estamos enfrentando lutas e sofrimentos, se estamos num vale de sombra de morte. A verdade, queridos, é que mesmo nas piores circunstâncias da nossa vida, o Senhor continua sendo o nosso bom pastor. Ele não nos faltará em hora nenhuma. Creia nisso. Sempre podemos berrar por Ele. Sempre podemos pedir socorro ao nosso bom pastor Jesus Cristo. Sempre podemos ouvir a sua doce e poderosa voz nas Sagradas Escrituras, nos guiando, nos orientando e nos consolando. Sempre podemos crer que o Senhor, o nosso bom pastor, virá ao nosso socorro com bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida, até que entremos no aprisco celestial, na vida eterna, onde poderemos adorar ao Senhor por toda a eternidade. Tem uma outra aplicação que não pode ser ignorada. Veja só, o Salmo 23 é onde lemos: o Senhor é o meu pastor. E o Salmo 23 é precedido pelo Salmo 22, que é conhecido como o Salmo da Cruz. Então, o que isso tem a ver? Qual é a importância? Porque é preciso olhar para o Salmo 23 e me lembrar do Salmo de número 22. Queridos, não há pastos verdes, nem águas tranquilas de descanso no Salmo 22. Só depois que lemos: meu Deus, por que me desamparaste, no Salmo 22, é que chegamos ao: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, precisamos reconhecer o valor do derramamento do sangue do nosso pastor. Custou caro ao Senhor ser o nosso pastor. Ele nos comprou como suas ovelhas e Ele nos comprou com seu sangue. Queridos, pensem comigo, no antigo sistema sacrificial, no Antigo Testamento, as ovelhas morriam pelos seus pastores. Mas agora, o bom pastor deu a vida por suas ovelhas. Jesus não morreu como Marte executado pelos homens. Jesus morreu como uma oferta pelo pecado, como diz Isaías 53. Ele morreu de forma substitutiva. Ele entregou a vida voluntariamente por nós, para que por meio dele tivéssemos esta vida eterna. Para que por meio dele pudéssemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entenda, eu não sou um bom pastor e nenhum outro pastor humano o é. Só Jesus Cristo é o bom pastor. Ele sim é o bom pastor. Ele sim é o pastor ideal. Ele sim é o pastor excelente, porque ele deu a vida por suas ovelhas. Ele é o bom pastor, porque ele salvou suas ovelhas da escuridão mortal do pecado e nos livrou da condenação eterna ao inferno. E ele fez isso, queridos, através do seu sacrifício expiatório, pagando na sua própria carne o pecado do seu povo. Jesus Cristo, sim, é o bom pastor. E é por isso que João 10, verso 11, o nosso Senhor diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor de Jesus. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se você ler Apocalipse 7:17, você verá como o apóstolo João aplica os cuidados de Cristo por nós, em termos semelhantes aos usados por Davi no Salmo 23. Lá em Apocalipse 7:17, João diz o seguinte: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, os pastoreará e os guiará
para as fontes da água da vida, da água de descanso. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Creia nisso. O nosso Senhor nos guia, nos protege. E quando chegarmos ao nosso verdadeiro aprisco, o Senhor nos livrará de todo o mal. O Senhor nos livrará de todo o sofrimento e poderemos adorá-lo na presença do Senhor por toda a eternidade. Tem uma última aplicação que preciso fazer. Lembra que disse que este salmo mostra que o Senhor é o verdadeiro pastor do seu povo? E é verdade, sabe por quê? Porque este é o salmo do grande pastor. Do grande pastor que cuida das suas ovelhas. O grande sumo sacerdote que vive para sempre para interceder por elas, como diz o autor aos Hebreus. Sem dúvida, queridos, este salmo é uma mensagem para os que estão profundamente entristecidos ou sofrendo. Sabe por quê? Pois esse salmo concentra-se naquilo que Jesus Cristo faz por nós todos os dias da nossa vida, como diz o verso 6. Não é só vida eterna para o futuro, é também a presença do Senhor, com bondade e misericórdia, que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Por isso, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor, o verdadeiro bom pastor, que cuida e que sustenta o seu povo em todas as situações que enfrentamos. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração e que você seja de fato uma ovelha do único e verdadeiro bom pastor, Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela obra de Cristo. Te agradecemos porque o Senhor pagou o preço para que fôssemos suas ovelhas. E agora o Senhor nos conduz, nos guarda, nos protege e derrama a tua bênção a cada dia sobre o teu povo com bondade e misericórdia para nos conduzir aos apriscos celestiais. Protege a tua igreja, Senhor. Dá fé ao teu povo e nos ensina a viver como ovelhas de Cristo e a sempre buscar socorro e proteção no nosso bom pastor. É em Cristo, é no nome do teu Filho que nós te oramos. Amém. Que Deus proteja a tua casa, proteja a tua família, ilumine os teus caminhos.